Para zelar por um ambiente de trabalho adequado nas empresas, com o intuito de prevenir o risco de acidentes em locais perigosos ou insalubres, o Ministério Público do Trabalho investiga o cumprimento de normas relativas ao trabalho, à saúde e à segurança previstas na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional e em normas regulamentadas pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e ratificadas pelo Brasil. Para falar sobre isso e nos contar um pouco sobre a instalação do Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador no estado de Santa Catarina, está conosco o Procurador do Trabalho Egon Kerner Júnior. Dr. Egon, natural de Porto União, Santa Catarina, é formado em Direito pela Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, com especialização em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de Curitiba. É ex-advogado, ex-procurador do Estado do Paraná, e atualmente é membro do Ministério Público do Trabalho e coordenador-geral do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo, doutor Egon, ao nosso programa. Doutor Egon, eu iniciaria lhe perguntando de que forma o Ministério Público atua nas questões relativas à saúde e segurança do trabalhador. Bom, na atuação na defesa da saúde e segurança do trabalhador, há diversas formas de atuação. Todos os meios que estão ao nosso alcance são empregados. Nós atuamos tanto em processos judiciais como administrativamente. Nos processos judiciais, podemos ingressar com ações civis públicas, com ações cautelares e também intervindo nos processos como fiscal da lei. Isso tem acontecido frequentemente nos casos de Lerdorte, por exemplo, na Vara do Trabalho de Joaçaba, na Vara do Trabalho de Xanxerê, onde eu tenho atuado em aproximadamente 50 processos, fazendo um acompanhamento na produção da prova. Também há de se ressaltar uma diferença entre a atividade judicial e administrativa. Normalmente os juízes e as pessoas, elas têm mais conhecimento das atividades que o membro do Ministério Público exerce judicialmente, quando ele propõe uma ação, quando ele exarca seu parecer. Contudo, as nossas principais atribuições hoje, depois da Constituição de 88 e da Lei Complementar 75, elas são administrativas, são as nossas investigações. Nós recebemos denúncias ou verificamos fatos em processos ou andando na rua e abrimos as investigações para verificar o cumprimento das normas. Existe uma certa confusão entre Ministério Público, Justiça do Trabalho e Ministério do Trabalho? Existe, ela é bem... É muito frequente, inclusive com advogados. Há uma confusão muito grande entre o Ministério do Trabalho, que é um órgão do Poder Executivo, que incumbe fazer a fiscalização do trabalho, e o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão independente do Poder Executivo, que tem as atribuições do Ministério Público junto à Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho fiscaliza todo e qualquer tipo de trabalho, indústria, comércio, trabalho rural, todo tipo de trabalho sofre a atuação do Ministério Público? A questão aí exatamente demonstra a diferença do Ministério Público e o Ministério do Trabalho. A fiscalização propriamente dita é um instrumento que é utilizado pelo Ministério do Trabalho, que é a Delegacia Regional do Trabalho. O Ministério Público possui poderes para fazer vistorias e, em alguns casos, a gente se desloca às empresas, aos locais para fazer as vistorias. Mas o normal é que a fiscalização seja feita pelo Ministério do Trabalho, a requisição nossa ou a pedido de outros interessados. E existe alguma área de atuação mais imediata, algum tipo de trabalho que exija uma ação urgente do Ministério Público? O Ministério Público, nós temos traçado prioridades. Nós atuamos em todas as áreas onde haja trabalho humano e principalmente trabalho de empregados. Às vezes são empregados que não têm o seu vínculo reconhecido e nós tentamos estabelecer esse vínculo. Mas há setores realmente onde há uma demanda mais urgente, como no setor da construção civil, no setor da madeira, no meio ambiente rural, principalmente nas florestas, onde há um perigo muito grande. Então, nós temos as prioridades que são definidas junto com o Ministério do Trabalho, com a DRT, e procuramos nos ater a elas. As minas também, que têm uma atividade muito perigosa. Em casos de denúncias e coisas assim? Essas são atividades, por exemplo, que nós já temos
não seriam apenas em função de denúncias, já há diversos fóruns ou comissões em andamento. Existe a comissão a CPR regional, que é uma comissão formada pelos patrões, pelos empregadores da construção civil, os empregados da construção civil, Ministério Público, o CREA, o Ministério do Trabalho. Então já existem comissões que tratam do cumprimento das normas relativas à segurança na construção civil. Também em relação aos mineiros, também já existe uma comissão que trata do cumprimento da NR 22, que é específica de mineiros. Isso é permanente, é uma atividade permanente do Ministério Público e do Ministério do Trabalho. Doutor Diego, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para continuar falando sobre esse assunto. Aguarde, voltamos já já.